quero uma vez mais acolher você, devoto de Nossa Senhora Aparecida, aqui presente neste santuário, aqui presente nesta Basílica Histórica. Seja muito bem-vindo. Acolhemos também você que está rezando conosco nesse momento, você que reservou estes minutos, esta hora do dia para a sua oração. Como faz bem ocasiões como esta, como faz bem para nós participarmos, acompanharmos a oração da Santa Missa, escutando a palavra de Deus. Que bom estarmos rezando juntos, que bom que você aí da sua casa, da sua comunidade, onde quer que esteja, reza conosco também agora. Estamos, meus irmãos e irmãs, na véspera desta quarta-feira de cinzas. Amanhã, com toda a igreja, iniciaremos a nossa caminhada quaresmal. E é claro que todos nós somos convidados, a acolher com muito amor, com muita dedicação, esse tempo da graça que Deus nos concederá. E já desde agora, não é necessário esperarmos o dia de amanhã, mas já a partir de agora é necessário que a gente realmente se disponha a esse caminho de conversão, a abraçar aquilo que é o melhor para a nossa vida, que é estarmos sempre unidos ao Senhor, sempre vivendo segundo o seu amor. Nas leituras que escutamos hoje, nós encontramos um ensinamento a respeito das provações, das vicissitudes que nós tantas vezes encontramos na vida. Tanto a primeira leitura, que é um trecho da carta de São Tiago, como também o Salmo 93, nos falam a respeito das provações e nos ensinam que as provações são um momento muito especial da nossa vida, são ocasião de aprender, de crescer, de se desenvolver. Não é a vontade de Deus, como dizia a primeira leitura, o nosso sofrimento, a nossa dor. Deus não quer jamais para nós o sofrimento, a dor, mas a dor que encontramos por conta da nossa condição humana, o sofrimento que muitas vezes acabamos encontrando, são momentos que Deus toma para estar nos ensinando, para estar nos educando. E é por isso que no Salmo nós rezávamos, Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa vida, vossa lei. Então nós aprendemos com estas realidades, com estas ocasiões, nós aprendemos, amadurecemos e nos voltamos mais para o Senhor, descobrimos o quão especiais somos para Ele, como o Senhor está sempre olhando por nós, como o Senhor está sempre nos sustentando, como também rezávamos, vosso amor me sustenta, Senhor. É nestas horas, nestas ocasiões, que nós descobrimos isto, que não existe nada além do amor de Deus, que é capaz de nos amparar, de nos sustentar, de nos fortalecer. Nós podemos ter até a ajuda de outras pessoas, e como é importante nos ajudarmos nos momentos de provação, como é importante sermos solidários aos que vivem as suas dificuldades. É necessário demonstrarmos esta solidariedade, mas sabemos que o que verdadeiramente é capaz de nos fortalecer, de nos amparar, é justamente o amor do Senhor.
é o amor de Deus que nos ampara, que nas nossas angústias, que nas nossas lutas nos consola e nos alegra. Então devemos ter sempre isto em recordação. Quando chegamos no Evangelho, nós encontramos Jesus com os seus discípulos naquela barca, naquele momento em que Jesus andava com os discípulos, e o caminho de Jesus com os discípulos é sempre um caminho de aprendizado, assim como é para nós também a nossa vida, o caminho que nós fazemos neste mundo, é sempre um caminho em que estamos aprendendo, é sempre tempo de aprender. E no Evangelho os discípulos estão lá, com o Senhor, tinham levado apenas um pão, mas mesmo assim, mesmo depois de tudo que tinham visto e ouvido, mesmo depois de Jesus ter partilhado os pães para aquela multidão, mesmo assim o coração dos discípulos ainda permanecia endurecido, não eram capazes de perceber a dinâmica daquilo que Jesus propunha, que consistia justamente em confiar, em colocar-se inteiramente nas mãos do Pai, em lançar-se para valer, sem comprometimento, sem medos, sem nenhuma condição, lançar-se de maneira definitiva nas mãos, nos braços de Deus. Então os discípulos estavam lá preocupados, porque só tinham um pão. Como eles iam fazer para conseguir realizar aquela travessia, para conseguir realizar aquela viagem dentro daquele barco? Então Jesus chama a atenção deles dizendo: olha, será que vocês, tendo olhos, não conseguem ver, tendo ouvidos, não conseguem ouvir? Não conseguem perceber a novidade daquilo que eu vim para anunciar, para trazer-vos? Meus irmãos e irmãs, nós que estamos aí tão próximos de começar o nosso caminho quaresmal, que a gente possa uma vez mais, se colocar nesta escola, nessa estrada, nesse caminho de aprendizado, para que a gente realmente caminhe buscando a conversão, para que a gente de fato possa deixar os nossos ouvidos se abrirem, os nossos olhos se abrirem, para vermos e ouvirmos a maneira de Deus, para vermos e ouvirmos a maneira de Cristo. Então é isto que nós devemos buscar. Os discípulos ainda não conseguiam ver como Jesus, ainda não conseguiam ouvir como Jesus, estavam ainda contaminados pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes, que eram orgulhosos, fechados em seu próprio mundo, incapazes de reconhecer que somente a graça, o amor de Deus é capaz de sustentar suas vidas. Que as cinzas que iremos receber amanhã encontrem os nossos corações abertos para a conversão. Que amanhã, quando nos apresentarmos para a celebração das cinzas, para iniciarmos a quaresma, que possamos realmente estarmos dispostos a viver o caminho de Jesus e a crescer cada vez mais no amor, na caridade, na justiça, e que Nossa Senhora Aparecida nos ajude a compreender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.